Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre a heurística de simulação. Eu já peço aí que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre a heurística de simulação. O que é uma heurística? Uma heurística é um atalho mental. Então, nossa mente, para, digamos assim, lidar com a realidade, ela não tem como processar todas as informações para tirar disso certas conclusões. Por isso, a nossa mente ela segue alguns atalhos mentais, principalmente no que diz respeito a avaliar a probabilidade de um dado evento acontecer. Para avaliar essa probabilidade, se a gente fosse rigoroso para avaliar qualquer probabilidade de qualquer evento, a gente ia ter que fazer uma pesquisa rigorosa, avaliar os dados, fazer cálculos. Mas nós vivemos a nossa vida. Imagine se antes de tomar qualquer decisão, você precisasse calcular todas as variáveis. Se você tivesse, por exemplo, que decidir antes de atravessar a rua, qual que é a probabilidade de um carro te atropelar, se você tivesse que parar toda vez e calcular as probabilidades. Por isso, nossa mente ela segue certos atalhos. Um desses atalhos é a heurística de simulação. Então, a heurística é um atalho mental. O que é simulação? Simulação tem a ver aqui com a nossa capacidade de simular pela imaginação um determinado evento. Ou seja, heurística de simulação tem a ver com o atalho mental ligado à nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginar situações. A heurística de simulação diz que julgamos a probabilidade de um evento por quanto é fácil imaginá-lo. Então, pela heurística de simulação, a gente trabalha com a ideia de que quanto mais fácil é imaginar um evento, mais provável é deste evento acontecer. Às vezes, como eu disse para vocês, heurística não é necessariamente um erro. Heurística é um atalho, uma coisa que facilita o nosso pensamento. Mas toda vez que a gente segue um atalho, isso pode levar a gente a cometer erros, porque a gente não está avaliando todas as variáveis. Então, a heurística ela é uma moeda de dois lados. Ela facilita a nossa vida, então ela facilita a gente a chegar a certas conclusões e poder viver o nosso dia a dia, mas devido ao fato dela ser um atalho, às vezes ela faz com que a gente cometa certos erros de raciocínio. Vamos aqui pensar em alguns exemplos de heurística de simulação para vocês entenderem melhor do que a gente está falando. Por exemplo, suponhamos que eu acordei hoje de manhã e eu preciso ir para o trabalho. Aí eu saí da minha casa. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, me informaram que o ônibus já tinha passado. E aí eu perguntei para a moça do meu lado há quanto tempo o ônibus passou. E ela me respondeu, há 5 minutos. Esse é um cenário, imagine esse cenário. Agora imagine outro cenário, imagine que é um cenário semelhante. Eu acordei de manhã e fui para o ponto de ônibus, pegar o ônibus para o meu trabalho. Eu cheguei no ponto de ônibus e descobri que o ônibus já havia passado. Então eu perguntei para a moça ao meu lado há quanto tempo o ônibus passou. E ela respondeu há 45 minutos. Olhe só essa situação. Eu tenho duas situações, a mesma situação, só que em uma eu perdi o ônibus por 5 minutos e em outra eu perdi o ônibus por 45 minutos. Aí aqui entra a simulação. Eu começo a imaginar a situação. Eu começo a pensar e imaginar, e se eu tivesse saído de casa 5 minutos antes, eu poderia ter corrido e pegado o ônibus a tempo. Foi por causa de só 5 minutos. E eu consegui imaginar a situação. Então eu começo a me sentir muito mal por ter perdido o ônibus por 5 minutos. Enquanto por ter perdido o ônibus por 45 minutos, talvez eu pense, eu atrasei muito, né? Então, nossa, realmente vou ter que esperar o próximo ônibus. Agora, no outro caso, eu talvez pense, nossa, por causa de 5 minutos eu perdi o ônibus. Olha que coisa horrível, por causa de 5 minutinhos. E perceba aqui uma questão. Então, significa que eu começo a imaginar que eu tinha mais probabilidade de ter conseguido pegar o ônibus no cenário em que eu atrasei só 5 minutos, enquanto eu tinha menor probabilidade de pegar o ônibus no cenário em que eu atrasei
45 minutos. Essa situação ela pode ser imaginada, né, em termos do seguinte: às vezes para a gente é mais fácil imaginar uma situação na qual a gente perde o ônibus por 5 minutos. Eu consigo falar para você, tente aí imaginar somente alguém perdendo o ônibus por 5 minutos. Talvez você consiga imaginar uma pessoa correndo, uma pessoa levantando da cama, olhando no relógio que acordou atrasada, pegando os trens, saindo correndo com a mala, correndo e sai correndo, chega lá no ponto e vê o ônibus passando, corre atrás do ônibus, mas não dá mais tempo. Agora eu peço para você imaginar uma pessoa perdendo o ônibus por 45 minutos. Já é mais difícil de imaginar, né? Você não consegue imaginar uma pessoa correndo, não, 45 minutos é quase uma hora, né? Então, perceba que é mais fácil imaginar a situação de uma pessoa perdendo o ônibus por 5 minutos. Isso pode levar a gente à conclusão de que há uma maior probabilidade no caso do cenário de 5 minutos, porque há uma probabilidade maior de imaginar esse cenário. Um outro exemplo é o exemplo de perder na loteria, né? Então vamos pensar aqui que eu apostei na loteria e agora eu estou assistindo o programa e está saindo o resultado da loteria. Eu vou lá e marco, saiu o número 1, marco, saiu o número 4, marquei também, saiu o número 7, marco. Aí eu descubro, nossa, faltou um número, se eu marcar mais um número eu ganho. E de repente não é, outra pessoa ganhou, saiu um número que eu não estava esperando. E eu perdi na loteria por causa de um número. Agora imagine outra situação em que eu perdi na loteria, mas não por causa de um número. Eu acertei só uns 2 números e errei os demais. Qual que é a situação em que você acha que eu vou ficar menos satisfeito? Na situação em que eu perdi só por causa de um número. Porque eu consigo imaginar mais facilmente a situação assim, nossa, só mais um número eu estava lá marcando e eu ganhava. É uma situação mais fácil de imaginar. Então eu posso, ao calcular as probabilidades dos eventos com base naquilo que é mais fácil de imaginar. Agora perceba uma coisa, tanto na situação do ônibus quanto na situação da loteria tem diferença nos resultados? Não tem diferença. Você perdeu o ônibus porque atrasou 5 minutos ou perdeu o ônibus porque atrasou 45 minutos, no final vai dar na mesma. Né? Perdeu o ônibus quer dizer, não porque atrasou 45 minutos, né? Mas porque ele passou 45 minutos antes, né, do tempo esperado. Ou porque passou 5 minutos antes do tempo esperado. Perceba, ou por causa da loteria, né? Porque eu perdi por um número. Tanto faz, no final o resultado é o mesmo. No final você não conseguiu pegar o ônibus, no final você não conseguiu ganhar na loteria. No final você recebeu o mesmo resultado. Mas você fica menos satisfeito ou fica mais triste porque perdeu o ônibus só por 5 minutos. Ou você fica mais triste porque perdeu na loteria só por um número. Por isso que estudar a heurística de simulação, melhor dizendo, é importante para a gente pensar que o que importa são os resultados. Percebe? Então, às vezes você está muito triste, sofrendo muito porque perdeu o ônibus por 5 minutos. Mas se você tivesse perdido por 45, ia ter diferença no resultado? Talvez você está muito triste porque perdeu na loteria por causa de um número. Mas será que se você tivesse perdido por 10 números, teria diferença? O resultado não é o mesmo? Na prática não é a mesma coisa? Perder na loteria por um número, perder na loteria por 10 números, na prática é o mesmo resultado. Você não vai ganhar o dinheiro num caso e também não vai ganhar no outro. Um exemplo de pesquisa que mostra como as pessoas são afetadas emocionalmente por essa questão da heurística de simulação é a questão das medalhas. Então vamos supor numa competição olímpica. Numa competição olímpica você pode imaginar que uma pessoa pode receber ou uma medalha de ouro, ou uma medalha de prata, ou uma medalha de bronze. Imagine uma situação, então, em que uma pessoa recebeu uma medalha de ouro, a outra uma de prata, a outra uma de bronze. Ou seja, uma ficou em primeiro, outra ficou em segundo, outra ficou em terceiro. E aí a gente poderia imaginar qual que é o grau de satisfação de cada uma dessas pessoas. A tendência nossa é pensar, olha, o maior grau de satisfação vai ser da pessoa que ganhou a medalha de ouro. É ela que vai ficar mais satisfeita, mais feliz. A que ficou em segundo lugar vai ficar menos feliz e a terceiro lugar vai ficar menos feliz ainda. Só que as pesquisas mostram que não é isso que acontece. As pesquisas mostram que sim, a pessoa que ganhou a medalha de ouro se sente mais satisfeita. No entanto, a pessoa que ganhou a medalha de bronze se sente mais satisfeita do que a pessoa que ganhou a medalha de prata.
Ou seja, a pessoa que ficou no terceiro lugar se sente mais satisfeita com a medalha que recebeu do que a pessoa que ficou em segundo lugar. Por que isso acontece? Consegue imaginar? Heurística de simulação. A pessoa que está no segundo lugar, ela pensa, faltou muito pouco para eu ganhar. Eu consigo me imaginar ganhando a medalha de ouro. Portanto, ela chega à conclusão de que a probabilidade dela ter ganhado a medalha de ouro era muito maior. Faltava pouco. Ou seja, ela se sente insatisfeita porque ela poderia por pouco ter ganhado a medalha de ouro. Enquanto a pessoa que ficou no terceiro lugar, é mais difícil para ela imaginar ganhando o primeiro lugar. Então ela se sente mais satisfeita com a medalha de bronze. Perceba então o quanto essa heurística ela afeta a maneira como a gente se sente em termos de satisfação e em termos de insatisfação. Mas isso é interessante. Toda vez que você se encontrar imaginando dessa forma, talvez você possa parar e pensar, peraí, olha, eu fiquei em segundo lugar. Né? Ótimo, tá ótimo, eu fiquei em segundo lugar. Não é o primeiro lugar? Tudo bem, mas também não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto. Então, talvez a gente vai percebendo o quanto essa heurística pode nos ajudar, conhecer essa heurística pode nos ajudar a pensar nos resultados, no que aconteceu de verdade. Eu ganhei na loteria, perdi na loteria por um número. Perder por 1, perder por 10 números dá na mesma. Eu atrasei por causa de 5, 40 minutos. O resultado é o mesmo. Um exemplo, para vocês entenderem melhor essa questão da heurística de simulação e o quanto ela pode levar a gente a cometer certos erros de raciocínio. E aqui é importante repetir de novo, heurística não é erro. Claro, se eu atrasei por 5 minutos, eu posso me planejar, então eu vou acordar 5 minutos mais cedo, nos ajuda. Só que ela pode levar com que a gente cometa certos erros. Um exemplo desse erro é um erro chamado de falácia do primeiro instinto. O que é falácia do primeiro instinto? A falácia do primeiro instinto é a ideia de que eu deveria ter seguido o meu primeiro instinto, ao invés de ter mudado o meu pensamento ou a minha opinião. Um exemplo disso, a falácia do primeiro instinto, ela é decorrente da heurística de simulação. Um exemplo disso é o caso de provas. Então vamos supor que você está aí na sua faculdade e você está fazendo uma prova de psicologia. E aí você vai fazer a prova de psicologia. Chegou na questão 7, essa questão é muito difícil, é uma questão que você não sabe a resposta, mas ela é de alternativas. Tem alternativa A, B, C, D. E suponhamos que você, lendo a pergunta, você pensou assim, eu tenho a sensação, lendo aqui, que a resposta é a D. Meu instinto, assim, minha impressão é de que a resposta é a D. Aí você fica lá, a resposta D. Mas aí você relê a questão, e você fala, não, acho que não é D, acho que a resposta é C. E você vai lá e marca C. Você terminou a prova, entregou a prova para o professor. Depois sai o resultado dessa prova. E aí você descobre, quando sai o resultado desta prova, que na realidade a resposta era a letra D. E aí você chega à seguinte conclusão: eu deveria ter seguido o meu primeiro instinto. Por que você chega a essa conclusão? Porque agora você consegue imaginar. Você simula a situação. E se eu tivesse marcado a letra D? Aí você consegue imaginar, porque você marcou ali, você lembra, mas você apagou de borracha e marcou outra questão, outra letra. Perceba que você tem uma facilidade maior de imaginar. Então você chega à conclusão de que você tinha uma maior chance de estar acertando aquela pergunta. Qual que é a falácia nesse caso? A falácia é que você então começa a ter a regra geral. Então sempre que eu for fazer uma prova, é melhor eu seguir o meu primeiro instinto, é melhor eu seguir a minha primeira impressão da resposta certa. Só que não, isso está errado. Na verdade, na maioria das vezes, quando alguém muda uma resposta numa prova, ele acerta a resposta. Porque quando você faz uma prova e você pensa, essa questão, mas você relê, refaz, reestuda e você marca outra, a chance de você acertar por ter reconsiderado a questão é maior do que a chance de você errar. Claro que pode acontecer uma ou outra vez de você acabar tendo acertado no primeiro instinto. Mas no geral não é isso que acontece. No geral, quando alguém reconsidera uma questão, relê uma questão, analisa melhor uma questão e muda a resposta, a maior chance é que ela mude a resposta da resposta errada para a resposta certa. Então não, você não tem que seguir o primeiro instinto.
Às vezes sim, às vezes realmente o primeiro instinto está certo. Mas no geral, o melhor é que você siga a que você teve maior reflexão, a que você melhor leu a questão, considerou, refletiu sobre. Porque tem mais chance de, após reflexão, você acertar a resposta do que errar. Então, por que é uma falácia? É uma falácia porque, na verdade, seguir o primeiro instinto não vai fazer você tirar melhores notas nas provas. Seguir o primeiro instinto sempre não vai significar que você vai ter mais chance de acertar. Há casos e casos em que você acerta pelo primeiro instinto, mas no geral não. No geral, a resposta certa é aquela que você chegou após detida reflexão naquela questão. Mas, como é mais fácil imaginar você acertando a prova seguindo o seu instinto, você pensa que, então, a maior probabilidade de você acertar numa prova se você seguir o seu primeiro instinto. Mas isso não está certo, né? Isso está equivocado, é um erro de raciocínio. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é heurística de simulação, tenham compreendido a partir desses exemplos. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar e até mais.